Bom dia para vocês, meus amigos. Estamos aqui iniciando a disciplina de Filosofia da Educação 1, né? Então, já são aqui, no meu relógio, já são 8h10, já deu para entrar uma parte das pessoas, as outras pessoas que vão entrando aí vão se juntando a nós, e vamos iniciando aqui o nosso trabalho de hoje. Eu queria começar aqui apresentando para vocês, rapidamente, o livro que eu tive a felicidade de lançar ontem, né? O livro acabou de ser publicado, está quentinho. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Bom, então o livro de que eu estou falando é esse aí, Da Genealogia do Castigo, Nietzsche e o Direito Penal, né? Pelas Novas Edições Acadêmicas. Livro esse que acabou de ser lançado, né? Vocês podem ver a capa aí. E para saber do que se trata, a gente pode dar uma olhada aqui no texto da contracapa do livro. O livro é um ensaio que explora o conceito de castigo que Nietzsche elabora na Genealogia da Moral, tendo em vista mostrar que existem reflexões de interesse jurídico na filosofia nietzschiana que são relevantes para a discussão contemporânea acerca do direito penal. A exposição se desdobra em 2 capítulos, que tratam, respectivamente, do conceito de genealogia e da genealogia do castigo. A longa história do castigo manifesta a radical fluidez do seu sentido, o que inviabiliza a elaboração de qualquer conceito definitivo. Todavia, a genealogia é capaz de recuperar um sentido obscurecido do castigo. Ele é um afeto ativo, um prazer, um gozo, uma festa. De modo geral, Nietzsche interpreta o processo de humanização das penas como um refinamento da crueldade, em que o aspecto cruel do castigo não é gradualmente abolido, mas potencializado, encontrando-se hoje de modo latente, até mesmo na mais civilizada das penas. Então, é um livro que trata aí do conceito de castigo, né, no pensamento de Nietzsche, especificamente na genealogia da moral, né, e que procura levar, né, elementos do pensamento de Nietzsche para a discussão em torno do direito, especificamente do direito penal. Então, eu recomendo a leitura de todos, eu sei que não é parte da bibliografia aqui do nosso curso de Filosofia da Educação, né, mas eu vou aqui colocar aqui no chat agora um endereço onde vocês podem fazer o download do livro, certo? Vocês podem entrar lá e baixar o livro, que ele está lá à disposição, lá no meu perfil do Academia, né, esse endereço aí, né, a primeira coisa que aparece lá no perfil, se você tiver uma conta do Google ou do Facebook, você pode acessar, né, através dessa sua conta, a Academia, né, então não vai ter problema para baixar o livro através desse endereço, certo? Bom, dito isso, vamos aqui para a apresentação. E aí eu gostaria de fazer com vocês aqui uma conversa operacional, né? Algumas tarefas de ordem prática aí que precisam ser realizadas para que o nosso curso possa correr bem, certo? Então eu queria que alguém se voluntariasse a criar um grupo do WhatsApp para essa turma aqui. Se o grupo já existir, ainda melhor. Mas, se não, criar o grupo para que as pessoas possam ir entrando nesse grupo
né, e para que a gente possa ter, através do WhatsApp, um recurso aí de comunicação mais eficaz, né, mais ágil, né. Eu queria, então, que a gente tentasse criar esse grupo, certo? Lá no grupo, vocês vão encontrar, né, depois que o grupo tiver criado, vocês vão encontrar o link aqui da sala, né, e o link também do Google Drive, da pasta do Google Drive. Eu vou passar logo isso aqui para vocês de imediato. Então, aí no chat agora, eu estou colocando aí para vocês o endereço da pasta dessa disciplina no Google Drive, onde vocês podem encontrar o material que a gente vai utilizar aqui ao longo da disciplina, inclusive o livro que a gente vai utilizar a partir de hoje. Está lá para vocês baixarem. Certo? Bom, essa coisa do grupo do Facebook, do grupo do Facebook, não, do grupo do WhatsApp, eu gostaria aí que a gente, né, se organizasse para até o final da aula de hoje poder definir isso. Se não, vamos iniciar aqui o nosso trabalho, propriamente dito, né? Bom, nessa disciplina aqui, o que a gente vai fazer? Estou compartilhando aí o texto. Nessa disciplina, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer uma abordagem da filosofia da educação, dos temas educacionais, é claro, né? Mas de outro, ou por meio disso, a gente vai fazer uma abordagem do pensamento de um filósofo importante no cenário contemporâneo, e sobre o qual eu acho que vocês não tiveram ainda a oportunidade de ter propriamente formação, né? Se eu não me engano, na UES atualmente não tem ninguém trabalhando com esse filósofo, e o filósofo, no caso, é o Deleuze, Gilles Deleuze, que é um filósofo francês contemporâneo, né? E que é muito utilizado no Brasil e em outros lugares, mas no Brasil de maneira especial, na área de educação. Então, o pessoal que faz pesquisa na área de educação, com frequência, utiliza instrumentos conceituais que são tirados da filosofia de Deleuze. Então, a ideia é essa, que a gente possa aqui fazer não só uma discussão sobre filosofia da educação, nem só, de outro lado, uma discussão sobre Deleuze, mas que a gente possa fazer uma discussão sobre esses dois aspectos, né? Discutir a filosofia da educação e ter aí uma boa introdução ao pensamento de Gilles Deleuze. E aí o primeiro texto que a gente vai abordar é esse texto aí que vocês estão vendo aí no compartilhado, né? O livro chamado Deleuze e a Educação, do Silvio Galo. Essa imagem aí do PDF que eu encontrei está horrível, mas né, o livro é esse aqui. É um livro da editora Autêntica. E é um livro bem fininho, né? Então, se vocês quiserem adquirir, não deve custar caro. Em todo caso, para quem não quiser adquirir, ou não puder adquirir, ou não for adquirir por alguma razão, tem aqui o PDF, e é com o PDF que a gente vai trabalhar nas aulas, né? Então, vamos lá, Deleuze e a educação. Vamos ver aqui a epígrafe do livro.
sobre a escrita, né? Escrever é um caso de devir sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. Né? Quer dizer, de fato, a gente nunca acaba de escrever os textos que a gente escreve, né? Eu, pelo menos, reviso milhões de vezes e a cada vez que eu releio, eu quero revisar de novo. Não sei se vocês são assim. Aqui vocês têm o sumário da obra, né? Beleza? E a educação do autor Silvio Galo. Silvio Galo é professor da Faculdade de Educação da Unicamp, é reconhecido como uma das maiores autoridades do Brasil em ensino de filosofia. É uma figura de formação de origem anarquista, então ele tem os trabalhos iniciais dele, trabalhos dele quando ele era mais jovem, era um trabalho sobre pedagogia, anarquismo, educação e anarquismo, esse tipo de coisa. E ele também é considerado uma autoridade aqui no Brasil no campo das filosofias da diferença, né, sobretudo no que diz respeito aos pensamentos de Foucault e de Deleuze. Esse livro aqui é uma parte da produção que ele tem sobre Deleuze, né? E é um livro introdutório, pertence a uma coleção introdutória, né? Inclusive, para quem se interessa, né, pelas temáticas educacionais, na verdade, se trata aqui de uma coleção, a coleção Pensadores e a Educação. Né? Então, tem o Deleuze e a educação, mas tem vários outros autores e a educação também. Ó. Aristóteles e a educação, Balme e a educação, Boaventura e a educação, Derrida e a educação, Foucault e a educação, Hegel e a educação, Kant e a educação, Nietzsche e a educação, enfim, tem uma infinidade. E também tem uma série temática, né? Anarquismos e educação, estudos culturais e educação, literatura e educação. Né? Aqui não são, né, autores e educação, mas temas e educação. Né? Então, é uma coleção bem interessante aí que eu recomendo a leitura de vocês, né? Não só esse volume que a gente está utilizando aqui hoje. Então, você vê aí o sumário da obra, a introdução, né? Ele inicia com uma biografia de Deleuze, Gilles Deleuze, Uma Vida. Depois, o livro se divide em duas partes. A primeira parte é sobre a filosofia de Deleuze. São noções gerais da filosofia de Deleuze. A segunda parte já é tratando da relação entre Deleuze e a educação. Então, na primeira parte, ele inicia fazendo um mapa da filosofia contemporânea, francesa contemporânea. Isso aqui é uma parte bem interessante para a gente se situar, né, na discussão. Depois, dois tópicos sobre o pensamento de Deleuze especificamente. Né? Deleuze como filósofo da multiplicidade e um tópico chamado rasgar o caos. Esse tópico aqui deve ser fantástico, né? A filosofia como criação de conceitos. E aí, para não ficar só, né, no blá, 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 e não falar de nenhum conceito, não formular nenhum argumento, não levantar nenhuma tese, aqui no começo, a gente pode já nos remeter a essa ideia deleuziana que é importante, né? A filosofia é uma atividade criativa, é uma atividade de criação de conceitos. Né? Fazer filosofia é criar conceito. Né? E isso aí é um aspecto muito importante a ser considerado quando você começa a entrar no pensamento de Deleuze. Né? É uma maneira diferente de entender a filosofia que a gente está acostumado a ver muitas vezes na própria academia. Porque na academia a gente acaba sendo levado, né, sendo orientado a não criar, a não inventar, a não imaginar, a simplesmente, né, reproduzir, né, de maneira um pouco mais clara, um pouco mais, né, limpa, né, um pouco mais legível as ideias de outros autores. Né.
A gente dificilmente fala em nome próprio. E, num certo sentido, é preciso ser capaz de falar em nome próprio para poder criar conceitos. Né? Para Deleuze, a filosofia, ela deve nos ajudar a isso. Né? Ela deve nos ensinar, nos fornecer meios para que nós criemos conceitos. Né? Essa que é a tarefa da filosofia, e não a tarefa de ficar reproduzindo absolutamente nada, dizendo o que Hegel disse, o que Platão disse, o que Nietzsche disse, não é isso, não é filosofia. Filosofia é criar. Então, no segundo capítulo, onde ele vai abordar propriamente a relação de Deleuze com a educação, o Silvio Galo vai tratar, né, primeiro, da filosofia da educação como criação conceitual. A aplicação exatamente dessa ideia que eu estava falando agora há pouco ao campo da filosofia da educação. Vai se formular a ideia de uma educação menor. Existe em Deleuze, né, um dos pares conceituais com os quais Deleuze trabalha é esse do menor e o maior. Né, ou do minoritário e o majoritário. Né. O majoritário é aquele que, de certa forma, está instalado, bem instalado, dentro de uma situação hegemônica. O minoritário é aquele que resiste. O minoritário é aquele que diverge. É exatamente essa capacidade de divergência na educação que o Galo vai tentar desenvolver nessa parte do texto. Um outro conceito importante de Deleuze é o conceito de rizoma, e aí ele vai trabalhar a educação, a relação do rizoma com a educação. O rizoma Mota, Oi? Quando tu fala de minoritário, o que me vem à cabeça de primeiro instante é o conceito que a gente trata socialmente aqui no Brasil, né, das minorias e das maiorias. Isso não tem relação alguma com esse conceito de minoritário do Deleuze, certo? Tem relação, não é igual, não são sinônimos, mas tem uma certa relação. Porque as minorias sociais que a gente está acostumado, no caso, são minorias de direito, mas são maiorias na questão populacional. As minorias que o Deleuze vai trabalhar nessa questão de educação menor, ela seria no aspecto de menor direitos educacionais ou de menor quantidade de pessoas? Isso, o conceito não é o conceito quantitativo, né? Não é o conceito quantitativo. A minoria, o menor, no sentido de Deleuze, não é a minoria nesse sentido do menor grupo da sociedade. Né? O menor é aquele que segue um devir divergente. Né? É aquele que se contrapõe à ordem vigente. E isso pode ser o maior ou o menor número da sociedade, vai depender. Porque o problema que você levanta é interessante exatamente nesse sentido, porque você pode dizer, olha, mas os negros, os pobres, as mulheres, se constituem a maioria da população brasileira, por exemplo. Então, eles não são a minoria, eles são a maioria. Né? No sentido de Deleuze, entretanto, eles são minoritários. Minoritários por quê? Exatamente porque eles são os que divergem da ordem constituída. E majoritário, quem é? Majoritário é o homem branco, heterossexual. Que pode ser a minoria da sociedade. No Brasil, é uma minoria que é branco, né, homem, heterossexual. Ainda assim, ele é majoritário. Por quê? Porque ele detém o poder. Então, né, a minoria, o maior e o menor, no sentido de Deleuze,
são o que exerce poder e o que resiste. Ele E vai ter uma influência, né? A questão numérica não é relevante. Desculpa, eu cortei a tua palavra. Ele vai ter uma ligação com o pensamento de Foucault aí nesse caso, né? E um pouco que tu levantou lá no começo, falando a respeito da escrita, das palavras, me lembrou o texto do Sartre, né? As palavras. Falando de 3 franceses aqui. Bom, a gente vai ver essas noções de maior e de menor, de minoritário e majoritário, com mais precisão mais na frente, né? Se eu não me engano, a primeira vez que Deleuze utiliza esse termo é exatamente num livro que ele escreve sobre Kafka, chamado Kafka, uma literatura menor. E por que a literatura de Kafka é uma literatura menor? Isso é porque Kafka é um tcheco, judeu, que fala alemão na República Tcheca. A literatura dele é menor, não no sentido de que ela tem um tamanho inferior à literatura de qualquer autor, não é isso. A literatura dele é menor porque ele se coloca numa posição de exclusão total em relação ao que vive no lugar onde ele vive. Ele é judeu, mas ele não é só judeu. Ele é judeu que fala alemão. Só que não só fala alemão, ele vive na República Tcheca. Então ele é o excluído do excluído do excluído. Isso dá a ele uma condição minoritária, no sentido de Deleuze. E você vê que no sistema democrático tradicional, onde, né, o que importa é a questão quantitativa, a minoria ela quer sempre se tornar maioria. A minoria quer sempre alcançar o poder. E Deleuze diz, quando se trata realmente de um devir minoritário, não se trata jamais de se tornar maioria. É um menor que nunca quer ser maior. Não interessa ser maior, exatamente porque ele é aquele que diverge, ele é aquele que resiste. Ele é aquele que toma uma linha de fuga em relação ao que está dado, ao que está posto. Então, o maior e o menor são majoritário, minoritário, maior e menor, um devir minoritário. Mais ou menos nesse sentido que o Deleuze vai falar, mas a gente vai voltar a falar disso mais na frente. Um outro conceito importante aqui é o conceito de rizoma. Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito, né? O rizoma é, num certo sentido, o antifundamento. No lugar de descobrir sobre as coisas um princípio único, a ideia do rizoma é de que por trás das coisas o que há são bifurcações e bifurcações de bifurcações, sempre um processo de complexificação e nunca de síntese. Sempre um processo de multiplicação e nunca de unificação. Ou seja, tradicionalmente, por exemplo, Descartes, ele pensa o conhecimento como sendo uma árvore. Uma árvore que tem uma raiz. E essa raiz da árvore do conhecimento, segundo Descartes, é a metafísica. Então, a metafísica seria exatamente essa parte do pensamento que descobre o princípio único fundamental. Segundo Descartes, era o cogito. Deleuze vai dizer o quê? O pensamento não é uma árvore. O pensamento, se você quiser comparar, ele parece mais com a grama. Está entendendo? Ele se espalha por todo um campo e ele tem múltiplas raízes. Não tem uma raiz só. No caso da árvore, se você cortar a raiz, a árvore morre. No caso da grama, se você pegar, por exemplo, você tem aqui um terreno de grama, aí você queima ali uma parte desse terreno,
Vai morrer a grama que está ali, mas o resto da grama continua existindo, do mesmo jeito. Porque as raízes são múltiplas. O rizoma é o oposto da raiz, nesse sentido. A raiz é una, o rizoma é múltiplo. A raiz pega de 2 e transforma em 1. O rizoma pega de 1 e transforma em 2. Então, é outra maneira de pensar o próprio pensamento, entendeu? É outra maneira de conceber o próprio conhecimento. Que a gente pode dizer rizomática. Mas, enfim, mais na frente a gente vai voltar a isso. E também, aqui, ó, no quarto deslocamento, né, o autor faz, ele vai tratar da relação entre educação e controle. Então, Deleuze diz que nós vivemos atualmente numa sociedade de controle. Esse é um dos temas mais caros da filosofia de Deleuze. Uma sociedade que não visa necessariamente nos punir, mas sim nos controlar. Né? E uma sociedade que monta toda uma maquinaria, né? Todo um aparato de controle. Isso aí, essas teses de Deleuze são extremamente visíveis, né? Quando você pensa nos recursos de vigilância, por exemplo, nos drones, né? Quando você pensa no capitalismo de vigilância, né? Você pensa em todos esses dispositivos, em toda essa maquinaria que foi criada e que é aplicada atualmente sob o nosso controle, né? Para o nosso controle. Então, vamos ver, né, educação e controle. Seria a educação uma forma de controle ou uma forma de nos liberar dele? Bom, a introdução aqui. Vamos ver a introdução. Esse livro pretende ser uma introdução didática à obra do filósofo francês contemporâneo Gilles Deleuze, assim como oferecer uma exploração inicial de questões tratadas por ele, que podem fazer interface com temáticas da educação. Que faz um texto sobre Deleuze, filósofo e professor que nunca escreveu sobre educação, numa coleção dedicada a explorar temas emergentes em educação e autores importantes para o cenário pedagógico contemporâneo. Parece-me que não apenas aqueles que se puseram a pensar e a escrever sobre educação têm algo a dizer aos educadores. Ousadamente, diria que talvez aqueles que não explicitamente se debruçaram sobre a problemática educacional tenham mais a dizer aos educadores do que podemos imaginar. A razão disso, o inusitado, o imprevisto, o diferente. O que as ideias, os conceitos, as posições deste autor, que, não tendo se colocado diretamente as questões com as quais lidamos, podem nos fazer pensar a partir de nossos próprios problemas. Então, quer dizer, Deleuze não escreveu sobre educação, né? Mas, mesmo assim, o livro aborda Deleuze, e Deleuze é muito utilizado nas pesquisas do campo educacional. Cadê o resto do texto? Bom, na vasta produção desse filósofo, muitas podem ser as veredas a serem exploradas. Fiz minhas escolhas e trago-as ao leitor.
E essas escolhas foram marcadas pelos meus problemas, pelo meu olhar, pelos múltiplos encontros que foi tendo com o Deleuze, sua obra nos 20 anos. Certamente, se fosse outro a escrever esse pequeno livro, as veredas escolhidas teriam sido outras. Preocupo-me com a produção de Deleuze desde meus tempos de estudante na graduação em filosofia. Meu primeiro encontro com ele foi por meio de uma obra que escreveu com Guattari, o Antiédipo. Minha preocupação, então, era com uma visão libertária do desejo, com uma análise psicanalítica da sociedade. Essa obra aí, né, o Antiédipo de Deleuze, ela é conhecida como portadora de uma visão libertária do desejo. Ela seria uma grande afirmação do desejo, né? O que é o Antiédipo? É uma grande afirmação do desejo. Embora não seja só isso, né? Mas a obra que ajudou a desconstruir a psicanálise, a abandoná-la, a ficar com o desejo e a liberdade. Li depois a obra que ambos escreveram sobre Kafka. Eu falava agora há pouco dessa obra, né? Kafka por uma literatura menor, na qual aparece a noção de literatura menor, que explorarei aqui, e em seguida outra que fizeram em conjunto, uma continuação ao Antiédipo, intitulada Mil Platôs. Ali aparecia, entre muitos outros, o conceito de rizoma, que também será explorado aqui. Tudo isso aconteceu ainda nos anos 1980. No final daquela década e no início dos 90, eu acabaria lendo muito mais Guattari, sem me preocupar com a obra solo de Deleuze. Em 1991, Deleuze e Guattari lançaram sua última obra, O que é a Filosofia. Por meio dela, passei a trabalhar tanto no estudo da filosofia quanto em meu ensino. Fui cada vez mais me aproximando da obra filosófica que Deleuze produziu sem a contribuição de Guattari. A partir de então, venho lendo Deleuze em sua produção solo e também relendo sua produção com Guattari. E pensando as implicações de certos conceitos certos conceitos seus para o campo educacional. Vali-me para a composição desse texto de artigos e fragmentos de artigos já escritos. Usei e abusei daquilo que uma amiga certa vez chamou de autoplágio. Olha aí que beleza. Você fazer autoplágio, entendeu? Ou seja, você pegar partes de textos que você já escreveu, né, recortar essas partes e aí colá-las de novo, montando uma coisa nova. Né? Aquilo que a gente falava agora há pouco do trabalho de criação conceitual, de criação filosófica, pode ser em grande parte isso, né? Como os artistas plásticos fazem. Né? Você pode pegar uma parte de uma obra que já existe, juntar com mais outro, faz uma colagem nova, faz uma montagem nova. Né? É algo de que os cineastas sabem, né? Então, seria necessário aprender com cineastas aí a fazer a montagem dos pensamentos. Mas senti-me reconfortado pelo próprio Deleuze, para quem a criação de conceitos é também um ato de roubar conceitos de outros. Segundo ele, o roubo é criativo, pois sempre transformamos aquilo de que nos apropriamos. Então, Deleuze dizia efetivamente isso. Ele dizia que quando ele abria um livro ou quando ele entrava em uma biblioteca, era para roubar. Roubar significa o quê? Roubar significa entrar numa obra, né, entrar num livro e, né, pegar uma parte, né, recortar essa parte, se apropriar dessa ideia, sem ter a necessidade de se comprometer com todo o resto. Se apropriar dessa ideia para reutilizá-la dentro de uma nova montagem. Então, o roubo, ele, nesse sentido, ele tem uma função, ele é um procedimento metodológico.
Ou você faz aquela leitura, ampla leitura, profunda leitura, que se compromete do começo até o fim com a obra, o autor que está sendo lido, ou você entra lá, rouba uma ideia e usa para o seu próprio serviço. Se é assim, por que não roubar de si mesmo? Só espero que o roubo tenha sido efetivamente criativo e que possa motivar criações outras. Entraram, pois, na composição do livro artigos que escrevi sobre o conceito de rizoma, suas implicações na educação, um ou dois artigos sobre o tema da educação menor, a partir da noção de literatura menor, além de um exercício de pensar a filosofia da educação como criação conceitual. Na rápida introdução que fez para um conjunto de artigos e entrevistas que foram publicados com o título de Conversações, Deleuze escreveu que certas conversações duram tanto tempo que já não sabemos mais se ainda fazem parte da guerra ou já da paz. É verdade que a filosofia é inseparável de uma cólera contra a época, mas também de uma serenidade que ela nos assegura. Como as potências não se contentam em ser exteriores, mas também passam por cada um de nós, é cada um de nós que, graças à filosofia, encontra-se incessantemente em conversações e em guerrilha consigo mesmo. Guerrilha consigo mesmo. Aquele que cria conceitos, ele tem de estar em guerrilha consigo mesmo. Ele tem de estar nesse movimento eterno de conversação com ele mesmo, de acordo e desacordo com ele mesmo. Porque é nesse jogo aí, é nessa guerra, que surgem os conceitos, que surgem as ideias, que surgem os argumentos. Isso não parece estar tão claro. Porque até onde dá para entender, ou pelo menos como a academia nos coloca, ela nos força a criar conceitos a partir de conceitos antigos. Ela não nos coloca na condição de criar conceitos a partir de nós mesmos. E você está me dizendo que, sim, precisamos entrar numa guerra com nós mesmos para criarmos esses conceitos a partir de nós, e não desses roubos que fazemos, porque uma tese ou qualquer tese que seja é um grande roubo de citações para ser colocado no texto para se afirmar algo que eu preciso me apropriar de outros autores, porque o meu pensamento pelo meu pensamento para a academia em si não basta. De fato, a academia, ela muitas vezes escolhe, né? Se pensar o funcionamento da academia, é interessante lembrar do que Foucault falava sobre a ordem do discurso, né? Então, a academia, ela estabelece uma certa ordem de como o discurso deve funcionar, né? E aquele que pode falar é aquele que aprende essa ordem. Aquele que passa por um processo de educação, né? E aí vai galgando as posições até poder ser aquele que vai falar aquilo que a academia toda vai ouvir. Mas, enfim, esse processo aí, ele não é o único, né? Ele, pelo contrário, ele é muito estéril do ponto de vista do que diz respeito à criação de conceitos, à criação de ideias, à criação do pensamento. Tá? E dá para ir além, sabe, irmão? Porque pensar nos métodos pedagógicos, né, da educação, vai desde pensamentos progressistas a pensamentos liberais, e tudo isso está muito bem desenhado, mas quando o educador ele vai para dentro de uma sala de aula, esses métodos eles não se aplicam lindamente como está na teoria. Ele precisa formular seu próprio método de educação
para conseguir instruir aqueles que estão ali postos. E aí é uma criação que vem dele, a partir das experiências que ele tem dentro de sala. Então, a teoria ela fica bonita no papel para entregar para uma academia, para entregar para uma revista científica. Ela fica bonita ali, mas na prática mesmo, ela não funciona tão bem. Não dá para simplesmente colocar Freire em tudo e achar que Freire vai funcionar 100%. Ou colocar outros pedagogos e pedagogas e achar que ele vai funcionar totalmente lindo e bonito, quando na verdade está ali. Se for pensar numa sala de ensino médio, tem 30, 50 alunos, alguns com problemas com tráfico de drogas, outros que estão pouco se fudendo para a educação, não querem saber de sala de aula, e de certa forma nem estão tão errados assim. Eu estava vendo alguns vídeos sobre algumas pessoas que são, de certa forma, influentes e têm um conhecimento muito interessante, como Newton da Costa, e ele mesmo diz, sala de aula para mim era um saco. Um outro cara que foi um hacker que acabou cometendo suicídio, não vou lembrar o nome dele agora, mas era um moleque com 13, 14 anos, já estava fazendo linguagem RSS e estava dentro para dentro de uma sala de aula. Esses métodos engendrados, eles acabam não funcionando para todos. E ok não funcionar para todos. É isso mesmo. Acho que a questão que se pode colocar aqui, do ponto de vista deleuziano, do ponto de vista dessa ideia da filosofia como criação de conceitos, é perguntar se será que um aluno de nível médio ele pode criar conceitos? Ele quer criar conceitos? Ele se interessa por criar conceitos? Né? E aí, se o professor que está lá no nível médico lidando com esse aluno, né, independentemente de quem ele seja, esse aluno, enfim, se o professor quiser, de algum modo, colaborar, né, com esse processo do aluno, eu acho que ele pode encontrar elementos bem interessantes na própria filosofia do Deleuze para ajudar esse processo de criação conceitual. Elementos esses que não fazem parte de uma metodologia pedagógica, né? Não é isso. Não são elementos que sejam voltados para a formatação das pessoas, para que elas, né, adquiram certas competências e preencham certos papéis no mercado e tal, não é isso também. Será que essa tarefa da criação de conceitos, ela é uma tarefa que só os filósofos fazem? Ou será que as pessoas, de maneira mais geral, será que uma dona de casa, por exemplo, é capaz de criar um conceito? Será que, né, um jogador de futebol é capaz de criar um conceito? Será que... E uma das coisas que Deleuze está dizendo é o seguinte: se você quiser criar um conceito, você não pode ficar só na repetição. Você não pode só ficar dizendo o que foi que os outros disseram. Não. Se você quiser, de fato, criar um conceito, você vai ter que ter a coragem de enfrentar uma guerra com você mesmo. Porque não se iluda, o processo de criação de conceito não é essa coisa que eu fico aqui, que maravilha, pensando e criando conceito todo. Não é isso. Não é na espontaneidade, não é um processo natural. Não, pelo contrário, é um processo que pressupõe trabalho, que pressupõe esforço, que pressupõe que você esteja disposto a entrar em contradição com você mesmo. Dessa luta de você com você mesmo é que vai surgir o conceito. Agora, nessa luta, eu posso me servir de alguns recursos, de algumas táticas. Eu posso me servir do roubo, nesse sentido deleuziano aqui. Um roubo metodológico. Né? De você chegar e
né, entrar na obra de um certo autor e pegar ali inadvertidamente uma ideia dele, sem se responsabilizar com todo o resto do que ele diz, e utilizar essa ideia para os seus próprios fins, para os seus próprios propósitos. Certo. Então, eu vou imaginar uma situação onde se vive dentro de uma tribo e aquela tribo ela cria conceitos. Mas ela não cria conceitos a partir de roubo de conceitos de outros povos, será? Ou de bibliotecas. Talvez ela vá muito mais para dentro dos mitos existentes, e esses mitos eles se tornam conceitos para serem justificados ao longo dos tempos. A cultura popular ela não está tão dentro da academia, mas ela tem grandes conceitos. Não seria isso? Com certeza. Não, inclusive o roubo não é o único método. Existem outros. O autor só tocou nesse, né? Uma das maneiras que eu tenho de me relacionar com as grandes autoridades é não prestar toda a reverência que normalmente se presta a elas. Eu chego lá, eu simplesmente pego o que eu quero e uso. É essa a atitude. Entendeu? Que, né, do ponto de vista metodológico aqui, ele está sugerindo. E aí ele diz mais, olha, se eu posso roubar a ideia de um outro e utilizar aqui para um outro projeto, muito mais eu posso roubar ideias minhas próprias. Ou seja, eu posso pegar meus próprios trabalhos, né, coisas que eu pensei antes, textos que eu escrevi antes, e recortar partes desse texto, juntar com novas partes de outros textos, e, sem estar criando, né, rigorosamente texto nenhum novo, só pela recombinação eu crio uma coisa nova. Artes plásticas. Uma metodologia de pensamento baseada no procedimento do artista plástico. Uma metodologia de pensamento baseada no procedimento do montador de cinema. Né? Porque se ele pega vários pedaços de vídeo e altera a ordem, ele cria um vídeo novo. Então, né, eu não estou dizendo que isso aí dê conta de tudo, não, mas são alguns elementos que vão preenchendo essa ideia da filosofia como criação, que vão possibilitando, né, a filosofia como criação de conceitos. Criação essa que pode ser praticada por qualquer um, em qualquer lugar. A tribo indígena pode estar lá criando também, com outros métodos e tal. O que importa é que não esteja só reproduzindo o que foi dito antes. Esteja criando coisa nova, esteja criando diferente. Porque também essa tribo indígena que se apega à herança ancestral, não sei o quê, e faz toda a reverência disso, e faz toda a subserviência disso, essa tribo indígena, por mais indígena que seja, é fascista. É autoritária. É apegada a uma tradição, não deixa a história fluir, não deixa o fluxo passar. Agora, se estiver pensando novo, se estiver propondo diferente, pode ser o que for. O que interessa é que venha o diferente. Então ele diz aí, minha pretensão com este livro certamente não é pequena. É a de promover no leitor, educador, ou ao menos alguém preocupado com questões educacionais, essas conversações e guerrilhas consigo mesmo, por meio das provocações postas por Deleuze. Não se trata, portanto, de anunciar aqui as últimas verdades sobre a educação, mas sim de trazer conceitos e provocações que nos permitam
de novo, pensar a educação desalojando-nos de nossas falsas certezas. Pois bem. Essa parte aqui da vida de Deleuze, que é, né, uma espécie de biografia de Deleuze que ele faz aqui, essa parte aqui eu não vou ler. Então, essa parte aí eu vou deixar para vocês lerem aí em casa, certo? E aí a gente vai começar aqui, nessa segunda parte. Deleuze e a filosofia, certo? Mas antes vamos fazer um breve intervalo. Alguém tem alguma questão a colocar agora, antes do intervalo? Então vamos lá, um pequeno intervalo aí, uns 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.
Bom, pessoal, então vamos lá, continuando, né? Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp. Deixar aí o número do meu WhatsApp aí no chat, né? E vou pedir encarecidamente a alguém aqui do grupo que crie lá um grupo no Facebook, só quer dizer Facebook, um grupo do WhatsApp para essa turma aqui, Filosofia da Educação 1, certo? A não ser que já exista um grupo aqui da turma. Aí é só me acrescentar ao grupo, ou me mandar o convite. Mas eu pediria que fizesse isso para poder circular as informações com mais facilidade, certo? Então, contar aí com vocês. Bom, Deleuze e a filosofia. Valeu, Israel. Já ganhou um ponto, viu? Filosofia da Educação 2 também, sou eu. Beleza, viu, Israel? Já ganhou um ponto aí. Então, a filosofia francesa contemporânea, um mapa em rascunho. Tá aí né, então, vamos fazer aqui um mapa, né, uma visão panorâmica da filosofia francesa contemporânea, que é lá onde o Deleuze vai se situar. Né? Diferentemente das tradições filosóficas europeias, a filosofia francesa foi sempre muito marcada pela história da filosofia, notadamente aquela produzida nos meios acadêmicos. Enquanto na Grã-Bretanha, por exemplo, se incursionava pela filosofia analítica influenciada pelos positivistas lógicos de Viena, de um lado, e por Wittgenstein, de outro, por muito tempo, produzir filosofia foi identificado na França com fazer história da filosofia. E isso marcou a atividade dos filósofos franceses de forma indelével. Então, só para situar um pouco aí, né, a diferença entre as tradições, né, as grandes tradições filosóficas, né, quer dizer, enquanto no mundo anglo-saxão, ou, enfim, na Grã-Bretanha, né, os filósofos analíticos, eles não estavam muito preocupados com a história da filosofia, né? Na França, o cenário era bem diferente. Né? Fazer filosofia para eles era, de saída, fazer história da filosofia. Se você pegar o autor aqui, que ele faz alusão, Wittgenstein é um autor que não escreveu absolutamente nada sobre a história da filosofia. Escreve o Tractatus e as investigações filosóficas. O Tractatus é uma obra que não tem absolutamente nenhuma referência à história da filosofia. Na França, a concepção é diferente. A ideia é de que, para você poder fazer filosofia, você tem que antes ter passado pelos autores, tem que antes ter passado pelos filósofos. É só quando você faz essa história da filosofia que você aprende filosofia, aí você pode finalmente filosofar. Então, se você pegar para comparar com Wittgenstein novamente, Deleuze é um filósofo muito diferente de Wittgenstein nesse sentido. Deleuze tem vários livros sobre filósofos, Nietzsche, Kant, Leibniz, Spinoza, Bergson, são vários, né, Foucault, são vários livros de história da filosofia. Né? Deleuze era um historiador da filosofia, embora a história da filosofia que ele fizesse fosse diferente da dos outros, mas ele era, dentro da tradição francesa, um historiador da filosofia e bastante diferente
dos pensadores da tradição analítica, que, num certo sentido, menosprezam a história da filosofia. A esse respeito, tem inclusive uma piada que é bem interessante. Ela permite entender mais ou menos o relacionamento entre as grandes tradições filosóficas do Ocidente, né, que são a tradição anglo-saxã, né, a alemã e a francesa. Né. Essas aí são as principais línguas que fala a filosofia, né, sobretudo na contemporaneidade. E aí a piada diz o seguinte: resolveram fazer um concurso uma vez, né, pediram para escrever um texto filosófico sobre o elefante. Jamais tinha sido feito um trabalho filosófico sobre o elefante, e aí a academia resolveu lançar esse concurso, né, e aí se apresentou um americano, um francês e um alemão. Né. O americano levou cerca de 3 meses para escrever um texto chamado O Elefante, Manual de Uso. É um texto rápido, prático. Né. O francês levou 3 anos, dos quais um foi sabático, 3 anos dos quais um foi sabático, para escrever um texto chamado L'Éléphant et l'Amour. E o alemão levou 6 anos para fazer, em 12 volumes, uma pequena história do elefante absoluto. Né. Então, essa piada aí, ela permite você comparar mais ou menos como é cada uma das tradições, né? A tradição anglo-saxã, mais prática, né? Mais técnica, mais eficácia, mais imediata. A tradição alemã, a tradição francesa com, né, um certo toque de romantismo e coisas do tipo, e a tradição alemã com longas obras, entendeu? Que cobrem, né, toda a história das coisas. Enfim. O autor diz aqui que essa tradição francesa, né, de fazer história da filosofia marcou Deleuze de maneira indelével. Mas mesmo esse fazer filosofia da filosofia jamais foi unívoco. São famosas as querelas entre as diferentes tendências no estudo da filosofia, as propostas de diferentes abordagens que necessariamente redundam em diferentes histórias de diferentes filosofias. Henri Callier, no relatório que produziu sobre a filosofia contemporânea francesa, a pedido da Direção-Geral das Relações Culturais Científicas e Técnicas do Ministério de Assuntos Estrangeiros da França, demarca bem essa discussão. É uma citação aí de Allier. Admitamos que essa leitura não leva a temer o que se poderá qualificar de invasão da filosofia francesa pela história da filosofia. Uma história da filosofia que... Oi? A tela de apresentação está escura, não dá para ver nada. O senhor está apresentando alguma coisa? Eu vou parar aqui e colocar de novo. Obrigado por ter avisado. Deu certo. Obrigado. Então, admitamos que essa leitura não leva a temer o que se poderá qualificar de invasão da filosofia francesa pela história da filosofia. Uma história da filosofia que certamente não é mais a francesa no sentido do pós-guerra, com sua guerra de trincheiras entre estruturalistas, Guerroux, humanistas, Bouillet, e existencialistas, Alquier, sua querela interminável do racionalismo, e conforme se partia de Descartes, de Hegel ou de Russell.
e suas falsas batalhas de torpedeadores e de contra-torpedeadores denunciadas, não sem justeza, por Bouffré. Como se fosse esse o efeito ou o contragolpe do esgotamento de um filão mais criador, aquele dos pensadores que tinham sabido ajustar-se, o fora da filosofia universitária, das ciências contemporâneas, a história dos dispositivos e das instituições, sem omitir o domínio literário no qual a influência de Blanchot foi preponderante. Mas Aliès, no texto citado, já aponta também que essa visão historicista da filosofia parece superada nas últimas décadas. Mesmo antes disso, porém, duas nítidas linhas insinuavam-se na constituição do pensamento com sotaque francês do século XX. De um lado, a filosofia da vida na produção de Bergson. De outro, uma filosofia que, voltada para o mundo da vida, queria transcendê-lo, encontrando a originalidade dos conceitos a partir da produção metodológica de Husserl. Boa parte da filosofia francesa daquele século foi marcada pela fenomenologia. A descoberta do método proposto por Husserl, muitas vezes por meio de Heidegger, balançou os jovens estudantes de filosofia franceses que tentavam fugir de uma metafísica do abstrato e buscavam a possibilidade de produzir uma filosofia do concreto. Dois dos maiores expoentes da filosofia francesa do século XX, Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, foram, não por acaso, leitores ou releitores de Husserl. Então, quer dizer, uma das influências fundamentais do pensamento francês do século XX é a fenomenologia. A corrente fenomenológica do pensamento contemporâneo, ela se encontra talvez mais desenvolvida na França atualmente do que na Alemanha, onde ela surgiu. A fenomenologia surge na Alemanha, vocês sabem, com Husserl e com Heidegger depois, né, desenvolvida, mas depois ela é transplantada para a França, e é na França que ela vai se desenvolver mais, enquanto que na Alemanha a fenomenologia, a tradição heideggeriana, ela acaba sendo ofuscada com o surgimento do movimento da filosofia analítica na Alemanha. Hoje em dia, na Alemanha, o que prevalece é isso, filosofia analítica, assim como no mundo anglo-saxão. A França segue uma outra linha, uma linha na qual a tradição fenomenológica é mais importante, continua sendo mais importante, né? E aí, só para acrescentar algo em relação a isso, é importante aí ver que o Sartre, né, que é um filósofo francês tão importante do século XX, ele está exatamente, né, no interior desse movimento de desenvolvimento da fenomenologia na França. O autor vai comentar aí o Sartre mais em alguns detalhes, né? Ele diz: Sartre, desde muito jovem, teve a sua produção filosófica marcada pela filosofia de Husserl. Tendo obtido uma bolsa de estudos na Alemanha, passou um ano em Berlim, entre 33 e 34, estudando a obra de Husserl, sobretudo as ideias fundamentais para uma fenomenologia. O resultado foi a obra A Transcendência do Ego, obra de Sartre, que publicou em seguida, e a forte influência em O Ser e o Nada. O Ser e o Nada é exatamente a obra principal do Sartre, né? Para falar da influência da fenomenologia sobre essa obra, basta se referir ao subtítulo
nessa obra, que eu não me lembro agora qual é, mas eu vou botar aqui e a gente confere. O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica. Estou dizendo isso só para mostrar, né, que Sartre é um fenomenólogo, pelo menos no início aí no início da sua carreira, né? Depois ele vai mudar. Além de em outros textos menores. A proposta de Sartre era de uma volta à Husserl, deixando de lado o desvio existencial que Heidegger impôs à fenomenologia. Mas o curioso é que Sartre acabaria ainda mais existencialista do que Heidegger, ao usar o método criado por Husserl para descrever o fenômeno de ser do ser humano. Por sua vez, Merleau-Ponty procurou seguir com a fenomenologia do ponto no qual Husserl havia parado. Atenta à preocupação do mestre de fugir da armadilha idealista na qual a fenomenologia havia incorrido em sua primeira fase, o filósofo francês opta por trabalhar uma fenomenologia do corpo, e não da consciência, como fez Sartre. Bom, então, uma das grandes linhas que aparece nesse mapa, né, a gente está fazendo o mapa da filosofia francesa. Uma das grandes linhas é exatamente essa linha fenomenológica. Né? Aí ele acrescenta aí, mas um bolido atravessou a filosofia francesa, Nietzsche. Então, a partir de uma determinada época, Nietzsche começa a ser muito lido na França. O alemão maldito, um dos mestres da suspeita, viria a revolucionar o pensamento francês, anunciando novos ares e novos mundos. A geração de filósofos franceses que começa a produzir intensamente nos anos 60 e por isso às vezes chamada de geração 68, né, em alusão ao maio de 68, né, a famosa revolta do maio de 68, né, em Paris, será uma geração de leitores de Nietzsche, entre os quais podemos destacar Deleuze, Foucault, Lyotard, Derrida, por exemplo. Esses aí também são chamados de filósofos da diferença. Um dos principais responsáveis pela recepção de Nietzsche na França foi Pierre Klossowski, filósofo da mesma geração de Sartre. Ambos nasceram em 1905. Geração que marcaria a formação de Deleuze, Foucault e companhia. Na verdade, a questão é a seguinte: quando o Nietzsche morreu, a irmã dele, que ficou encarregada do espólio, né, do Nietzsche, das obras póstumas do Nietzsche, ela acabou se aproximando primeiro dos antissemitas e em seguida dos nazistas. Né? Já nos anos 30, né, o Nietzsche ele morre em 1900. Nos anos 30, ela participa, né, da fundação pelos nazistas do Arquivo Nietzsche em Weimar, na Alemanha. Então, os nazistas criam um arquivo dedicado a Nietzsche e se apropriam da filosofia de Nietzsche.
dizendo que a filosofia nazista é uma, né, que a filosofia de Nietzsche é a filosofia nazista. Que toda aquela história de Nietzsche do super-homem e tal, aquilo ali é o homem ariano. Então eles fazem uma apropriação nazista do pensamento de Nietzsche. E, inclusive, não são só os nazistas. O Mussolini tinha o Assim Falou Zaratustra como um dos seus livros prediletos. Né? Por aí vai. O que acontece é que na França, depois já da Segunda Guerra, se começa a fazer uma nova leitura de Nietzsche, que até então era identificado como um pensador nazista. E aí se faz uma nova leitura de Nietzsche, essa leitura que começa a ser feita por esse cara, o Klossowski, né, que vai descobrir em Nietzsche um filósofo completamente diferente, que vai procurar livrar o pensamento de Nietzsche do engodo nazista, ou seja, de sua apropriação pelos nazistas. A partir dessa nova leitura do Klossowski, do Blanchot, do Bataille, a partir, né, dessas figuras que estão aí nos anos 60 na França, a partir dessas leituras que eles fazem de Nietzsche que os filósofos da diferença também vão se organizando. Né? O Nietzsche é uma influência muito grande em Deleuze, uma influência muito grande em Foucault e assim por diante. Mota, Oi. Essa questão também é parte da consequência daquilo que estava se falando mais cedo com relação ao roubo de citações, roubo de autores. Você pode ter tanto esse ponto negativo, digamos, né? Seria a apropriação dos nazistas, utilizando os conceitos de um filósofo para criar novos conceitos. Os nazistas também roubam, né? O roubo é um método, né? Pode ser empregado por figuras diferentes. E nem sempre para fazer o bem, né? Esse roubo é um roubo instrumental. E o instrumento pode ser empregado para o bem ou para o mal. O ponto aí que eu acho... Sim. É que a utilização desse mecanismo, ela acaba não dificultando o acesso ao autor, segundo o que o próprio autor queria dizer, porque ora ele é X, ora ele é Y, mas quando ele é ele, entende? Eu acho assim... Eu acho que o muito suspeito é quando se fazem certos discursos que visam dizer o que um autor realmente é. Que visa ser a última palavra sobre o autor. Eu acho que esses aqui são os discursos perigosos. Aquele discurso, não, o que ele realmente quis dizer foi isso aqui, está aqui no meu texto. Eu não estou escrevendo, o que eu estou dizendo não sou eu que estou dizendo, é o Nietzsche que está dizendo. Então, é como se a instância da interpretação e da crítica se tornasse aquela onde a verdade do autor aparece. A ideia do roubo, ela não tem o menor compromisso com essa verdade, entendeu? Se eu estou aqui para roubar do Nietzsche, do Deleuze, do Foucault, de quem quer que, do Sartre, de quem quer que seja, né, eu não vou nunca pretender dizer qual é a verdade do Nietzsche, qual é a verdade do Foucault. Não. Eu estou me apropriando para um outro uso. No trabalho na filosofia, na pesquisa filosófica, ela se divide muito nessas duas coisas.
né, entre aqueles que ficam encarregados de se tornar os especialistas nos autores e nas correntes. E aí, o que foi que Nietzsche disse? Não, aí tem que ir nesse cara aqui, que é esse cara que sabe o que Nietzsche disse. Mas o cara mesmo não diz nada, ele só sabe dizer o que Nietzsche disse. E de outro, pessoas que procuram criar a partir do que os outros disseram. Retomar os elementos que os outros puseram em jogo e reorganizá-los de forma diferente. Você vai ver aí, não? Se você entrar na universidade, aqui, em Fortaleza, no resto do Brasil, no resto do mundo, você vai ver uma série de professores e pesquisadores que, né, a tarefa que eles cumprem é basicamente a tarefa de interpretar, de dizer o que realmente disse o filósofo A, B ou C. E aí você encontra também um ou outro, tá entendendo? Que não está preocupado com isso e está preocupado em dizer. Às vezes, nem tem a capacidade de dizer tão bem, né, o que foi que o outro disse. Porque ele não é especialista em filósofo nenhum. Mas que tem outra capacidade que os outros não têm, a capacidade de inventar um conceito novo. Bom, ele diz aí, esse encontro com Nietzsche marcaria a filosofia francesa, levando a própria produção acadêmica para mares nunca dantes navegados na história da filosofia. Basta frisar que os 4 citados eram professores nas mais importantes instituições de ensino superior francesas, sendo, portanto, responsáveis pela formação de novas gerações de filósofos franceses. Um comentário de Deleuze é emblemático dessa nova forma de se fazer filosofia que, partindo de filósofos consagrados pela história, consiste numa atividade criadora e não apenas reprodutora. Essa frase, ela resume o que a gente vem dizendo aqui, desde o início. Ou seja, uma nova forma de fazer filosofia que parte dos filósofos consagrados, né? Mas não para ficar neles, dizendo o que eles disseram, mas, né, tomando eles como ponto de partida para uma atividade criadora de novos conceitos, de conceitos diferentes. Deleuze diz o seguinte, a história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. É antes como uma arte de retrato em pintura. São retratos mentais conceituais. Como em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios que não sejam semelhantes, por meios diferentes. A semelhança deve ser produzida e não ser um meio para reproduzir, não ser um meio para reproduzir. Aí nos contentaríamos em redizer o que o filósofo diz. Os filósofos trazem novos conceitos, eles os expõem, mas não dizem, pelo menos não completamente, a quais problemas esses conceitos respondem. Por exemplo, Hume expõe um conceito original de crença, mas não diz por que nem como o problema do conhecimento se coloca de tal forma que o conhecimento seja um modo determinável de crença. A história da filosofia deve não redizer o que disse um filósofo, mas dizer o que
ele necessariamente subentendia o que ele não dizia e que, no entanto, está presente naquilo que ele diz. Trata-se, portanto, de produzir filosofia a partir da história da filosofia, mas não ficando confinado a ela, apenas reproduzindo o pensamento, mas criando novos conceitos. A história da filosofia é a base da qual se parte, não o ponto de chegada. Uma nova geração de filósofos franceses, formada a partir dos anos 1960, e tendo, portanto, como mestres os leitores de Nietzsche, vai esboçar uma reação no final dos anos 1980 e 90, início dos 90. São aqueles que ficam conhecidos como os novos filósofos, que, para buscar seu lugar ao sol na concorrida cena filosófica francesa, seja no palco das academias ou no novo palco virtual das mídias, jornais, TV e depois o ciberespaço, não hesitaram em revoltar-se contra os mestres. Bernard-Henri Lévy, André Comte-Sponville, Luc Ferry, Alain Renaud, entre os mais conhecidos. Vários deles propuseram o abandono da filosofia do martelo de Nietzsche, um retorno a um certo classicismo. Mas isso só serviu para ampliar ainda mais os horizontes múltiplos da filosofia francesa em nossos dias. Bom, aí tem algumas coisas a comentar, né? Primeiro, eu gostaria aqui de fazer referência a um livro do Humberto Eco, chamado Apocalípticos e Integrados. Esse é um livro escrito pelo Humberto Eco nos anos 60, e ele trata, né, do posicionamento dos intelectuais em relação ao desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, da mídia, né, e como os intelectuais passaram a se situar em relação a isso. Né. De um lado, você tinha os apocalípticos, os que enxergavam nisso uma coisa ruim. Se você é intelectual, você não deve ir para a mídia. A mídia não é legal. O lugar onde o intelectual deve ficar é na academia, é na universidade, é aí que é o espaço que deve ser ocupado pelos intelectuais. Esse pessoal que vai para a mídia é um pessoal que não dá para você dar credibilidade a eles. E, de outro lado, você tinha os integrados, que era o pessoal que pensava ao contrário. Não, esse lugar da mídia tem que ser ocupado, e esse é que é o lugar que nos resta para ocupar, porque imagina, né? A Academia Francesa nos anos 60, ainda hoje é assim, é extremamente concorrido, não tem lugar para todo mundo trabalhar, entende? As pessoas têm os seus doutorados, os seus pós-doutorados e não têm emprego. Então, que emprego vai ter? Muitos se tornaram radialistas, muitos se tornaram, foram trabalhar na televisão. Um desses que foi trabalhar na televisão é exatamente esse cara aqui, Bernard-Henri Lévy, que foi aluno do Deleuze, né? E que esse cara, ele, por exemplo, na França, você tem umas coisas curiosas, que é o seguinte, você tem um programa de auditório, tipo o programa do Faustão, aí tem os calouros, aí um dos calouros é ele, o filósofo é calouro. Né? Quer dizer, isso levou a uma espécie de banalização e de vulgarização da figura do filósofo, né, que o grande público francês, quando pensa no filósofo, pensa nessa figura aqui, que é uma figura que aparece nos programas de auditório, fazendo umas coisas meio excêntricas, umas coisas meio marmotosas, assim, e tal, e é isso que acabou se tornando o filósofo. Então, quer dizer...
o problema de você assumir uma postura integrada demais em relação às mídias, em relação à indústria do espetáculo, em relação a tudo isso, é que você se torna também mais uma dessas coisas. Por outro lado, ser inteiramente apocalíptico e negar isso aí é reafirmar os valores da antiga academia e tal. Então, é um grande debate. Né? Luc Ferry e Alain Renault são dois inimigos declarados dos filósofos da diferença, né, do Foucault e do Deleuze. Tem um livro que ficou famoso, que se chama O Pensamento 68, desse Luc Ferry, né, onde ele exatamente faz uma série de críticas, né, a Deleuze, a Foucault, mas, enfim, recentemente, acho que foi semana passada, circulou aí no WhatsApp, no Facebook, uma história de que, né, um sujeito que levantou uma suspeita contra Foucault, de que Foucault, quando viveu na Tunísia, que ele era professor lá, ele teria estuprado crianças, os meninos de 8 a 9 anos, e tal, em cima de umas tumbas no cemitério. A história era terrível. Né? Foucault pedófilo e tal, e essa coisa toda. E aí, quando isso veio à tona, logo em seguida, estudiosos do pensamento de Foucault vieram se posicionar e mostraram uma série de dados, e um dos dados que eles mostravam era o seguinte, é que no ano que o artigo acusava que Foucault teria feito a pedofilia, ele não vivia mais na Tunísia, ele já estava vivendo no outro canto. Então, é desse tipo de né, calúnia até que os filósofos da diferença vivem, tá entendendo? Tem que enfrentar até esse tipo de calúnia, tá entendendo? Que o cara era pedófilo, né? Bom, nesse embate do estudo da história da filosofia com a produção mais estritamente filosófica, nas confluências e refluxos do bergsonismo com as leituras francesas da fenomenologia, nos múltiplos encontros e desencontros com Nietzsche, no debate com a filosofia analítica anglo-saxônica, foi delineando-se a contemporaneidade da filosofia francesa. Contemporaneidade feita de multiplicidade, de diferentes referenciais, de distintas leituras e releituras. Essa multiplicidade dificulta, claro, as classificações. Quiçá, daqui a um século, o distanciamento temporal permita aos historiadores da filosofia perceber elementos de articulação que permitam o vislumbre de correntes de pensamento, de territórios demarcados no mapa do pensamento francês da segunda metade do século XX. Por ora, qualquer tentativa de classificação parece-me prematura e equivocada. A multiplicidade do pensamento francês contemporâneo é interpretada no já citado relatório de Allier como o processo da libertação da filosofia de uma certa tradição mais recente que circunscrevia a produção filosófica numa triangulação similar àquela edipianização com que Freud circunscreve a produção do desejo entre o positivismo, a fenomenologia e a crítica, impedindo novas experiências de pensamento. Uma coisa que ele não toca aqui, né, acho que é uma deficiência desse texto, é na tradição marxista, né? A importância do marxismo na França é muito grande.
Enfrentando o termo equívoco de sua realização, uma certa identidade da filosofia francesa se constituiu. Da retomada da crítica bergsoniana das filosofias da consciência por Merleau-Ponty, no quadro de sua crítica do idealismo transcendental de Husserl, a desconstrução derridiana da fenomenologia, metafísica da presença na forma da idealidade, como filosofia da vida, projetando um espectro cujas extremidades se dividiram hoje entre Deleuze e Badiou, impôs-se, assim, um campo de pesquisa cuja aposta, em toda a diversidade de seus procedimentos, é simplesmente a de libertar a razão do triângulo mágico crítica, positivismo lógico, fenomenologia transcendental. Quer dizer, talvez a gente possa dizer que o marxismo é incluído aqui na crítica, né? E aí você teria essa triangulação fundamental aí no mapa da filosofia francesa. De um lado, o marxismo, de outro, a filosofia analítica e de outro, a fenomenologia. Pois bem, a filosofia francesa, a filosofia da diferença seria aí algo alternativo em relação a tudo isso. Assim, não se pode propriamente falar em tendências predominantes na filosofia francesa contemporânea. Tendo escapado do triângulo crítico, leia-se marxismo, positivismo, fenomenologia, as diferenças proliferaram. A geração de filósofos leitores de Nietzsche, por inspiração de Klossowski, parece ter levado a cabo o desafio lançado pelo filósofo da Basileia na Genealogia da Moral, obra de 1886. Ali, Nietzsche afirmou que é uma citação de Nietzsche, né? Devemos, afinal, como homens de conhecimento, ser gratos a tais resolutas inversões das perspectivas e valores costumeiras, com que o espírito, de modo aparentemente sacrílego e inútil, enfureceu-se consigo mesmo por tanto tempo. Ver assim diferente, querer ver assim diferente, é uma grande disciplina e preparação do intelecto para sua futura objetividade, a qual não é entendida como observação desinteressada, um absurdo sem sentido, mas como a faculdade de ter seu pró e seu contra sob controle e deles poder dispor, de modo a saber utilizar em prol do conhecimento a diversidade de perspectivas e interpretações afetivas. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um conhecer perspectivo. E quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será o nosso conceito dela, nossa objetividade. Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o conseguíssemos, como? Não seria castrar o intelecto? Bom, essa passagem aí de Nietzsche é fundamental, né? Porque ela enuncia, ela é uma das formulações, né, básicas do conceito de perspectivismo. A ideia de que nós olhamos para a realidade sempre a partir de uma determinada perspectiva. E que, portanto, a nossa verdade, a verdade a que nós somos capazes de chegar acerca do que quer que seja, é sempre uma perspectiva, apenas uma perspectiva. Nunca vai ser a verdade absoluta. Nunca vai ser a verdade enquanto tal.
O que existem são múltiplas perspectivas. E a grande astúcia está em aprender a como mudar de perspectiva. A como passar de uma perspectiva para outra. Sabendo que nenhuma delas é verdadeira em última instância. Isso é o perspectivismo. Enfim, sobre esse tema aí, se quem quiser, aí depois eu posso passar umas referências, né, porque é um tema que eu já trabalhei em alguns textos e tudo. É um tema que é tratado, inclusive, no livro que eu falei aí no início, né, da genealogia do castigo. Tem uma passagem que a gente aborda, né, comenta exatamente esse trecho aqui. Bom, não castrar o intelecto, mas, ao contrário, fazer proliferar as experiências de pensamento. Parece ser essa a tônica da filosofia francesa inspirada por Nietzsche. E mesmo por isso fica difícil falar em uma corrente filosófica. Se há pontos de contato, tangenciamentos entre os pensamentos de Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard e outros, há também muitas diferenças, e diferenças significativas, que não permitem que eles sejam colocados como representantes de uma mesma corrente de pensamento. Se há influência de Nietzsche, há ainda várias outras. No caso de Deleuze, elas vêm da filosofia e de outros lados. Na filosofia, Deleuze bebe em Spinoza, Bergson, Hume, Kant, Leibniz. Mas há a literatura, Proust, Lewis Carroll, Herman Melville, Sacha Mazor. Há o cinema. Tem os livros de Deleuze sobre o cinema. Deleuze escreveu sobre filósofos, ele também escreveu sobre autores da literatura e também escreveu sobre cinema. Ele tem 2 livros sobre cinema, Cinema 1 e Cinema 2. Assim, não é possível dizer que Deleuze tenha sido um nietzschiano, como não o foram Foucault, Derrida e companhia. São singularidades numa multiplicidade, singularidades que têm em comum atender o apelo de Nietzsche para atentar para a diversidade como elemento positivo na produção dos conhecimentos, mas que, justamente por atender ao apelo da diversidade, ficam marcadas pelas diferenças entre si e com as outras. Bom, meus amigos, então vamos parar a leitura por aqui, certo? Na próxima aula, semana que vem, a gente continua a partir desse tópico aqui. Deleuze, filósofo da multiplicidade, página 33. Se alguém puder anotar aí, eu agradeço. Página 33, a partir da 33 na próxima aula, certo? O livro está lá no Drive. Então, vocês têm alguma consideração, alguma observação? Professor? Oi? Onde é que vai ficar as aulas gravadas? As aulas vão ficar no Drive. Mas as aulas vão ficar no Drive. Aí eu coloquei aqui no chat, ó, o endereço do Drive. Professor, o senhor pode mandar no grupo do WhatsApp? Mano. Eu acho que alguém mandou. Pronto, é porque eu não vi ainda aqui como é que tá o grupo, mas quando terminar a aula aqui eu faço. Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço aí a participação de vocês, a presença, a atenção.
E nos encontramos na semana que vem, mas podemos ir nos falando aí pelo grupo do Zap. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.